qual a dificuldade também, aí pode abrir o áudio e comentar, ok? Ou enviar por texto, né? Enviar por texto em mensagens. Aqui eu vou mostrar pro pessoal também que aqui dentro do primeiro mapa mundi, né? Teve o jogo das mãos, vi que a Janaína publicou também, né? É, Sim, Márcio? Márcio, seu áudio está ligado, acho que está tendo retorno. Beleza. Então, a Janaína publicou também, né, o Silson, e todos esses já estão dentro do nosso hub aqui, né, onde nós vamos concentrar todos os jogos, né? Então, os jogos serão concentrados aqui e aqui, ó, dentro desse link, né? Boa noite, Lilian. E aqui dentro tem, já fiz a publicação de todos os jogos que foram feitos, né? Eu só não coloquei o do Rafael, porque o Rafael fugiu do tópico aqui e ele fez um jogo digital. Por exemplo, aqui, ó, você será redigido para a tela inicial. Eu estava lendo, ele fez um jogo digital, sendo que o objetivo era fazer um jogo só com as mãos, né? Então, se o Rafael estiver na sala ou depois ele for ver esse vídeo, ele pode rever o jogo dele para utilizar só as mãos como o elemento principal. As regras podem ficar na cabeça dos jogadores, né? Pode ser falado também. As regras que eu passei no início, né? Tentar fazer um jogo de qualquer forma, né? Aí a Janaína perguntou, naquela parte do desenho do zero da semana passada, era para postar nosso desenho no fórum? Sim, Janaína, é um exercício, eu vou colocar ele ainda, a parte de expressões nossas, né? Porque quando eu falei que a gente pode utilizar o Photopea, né? Como expressão. Então, que ele é um Photoshop online, e isso serve para todo mundo, né? Claro, dá para quem tem o Photoshop em casa trabalha com ele. Tem outro que é o GIMP. O GIMP eu nunca utilizei, mas todo mundo fala bem dele, né? Que ele é open source. Então aqui eu estou recomendando o GIMP, mas eu nunca utilizei aqui, pessoal. Photopea eu já utilizei. O GIMP é pesado, né? Apesar de ser open source. E já o Photopea ele funciona direto na web, isso que é interessante, né? Não sei como ele ainda não está comercial, né? Aqui do lado direito fica aparecendo propagandas. Eu acho que é assim que se mantém o projeto, né? E então aqui do lado a gente trabalha mais em games com essas formatos aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Não sei se está legível para vocês aqui, mas por exemplo 16 por 16 pixels, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e 4096. Essas 9 aqui são exemplos de texturas que nós vamos criar depois em sprites. Já na segunda ferramenta que nós vamos utilizar, vocês podem criar sprites com um desses dois valores, né? Por exemplo, 32 por 64 ou 16 por 32 e também quadrados, né? Então, retângulos e quadrados. A gente vai utilizar bastante isso. Só que nesses formatos. Porque na hora que a gente forma chama um sprite sheet, que é uma junção de vários sprites, uma do lado da outra, elas sendo quadradas, elas encaixam uma na outra e para a memória fica bem mais em conta ter uma memória trabalhando com múltiplos de 2 do que uma memória com pixels quebrados, né? Pixels em ímpar ou que não junte tudo, depois o pacote fique quadrado, né? Então, para a memória é bom sempre utilizar múltiplos de 2, né? Tanto em jogos 2D quanto em jogos 3D, principalmente em jogos 3D, porque as texturas aí começam a ter muitas texturas, tem o tiling dela também. Quando tem o tiling em pixel quadrado, fica mais fácil fazer a junção dela, né? Se for em pixel ímpar, aí você não sabe onde começa, onde termina. Às vezes fica o pixel quebrando e aí fica uma linha no meio da junção de uma textura na outra. Então,
trabalhar com essas texturas, né, dentro do Photopea.com, né, que é esse que eu publiquei, e aí na hora de criar, cria 2N, né, múltiplo de 2 aqui, e aí as texturas, essa é uma textura 4K, que chama essa 2K, essa é 1K, né? Então, se eu pegar uma textura 2K, ela é maior, chega a ser 4 vezes o tamanho do celular, de uma tela do celular, então ela é muito grande, né? E o peso na memória dela é bem maior também, tanto para gravar quanto quando abre na memória RAM, né? Porque daí sai do HD e vai para a memória RAM, então ele vai ficar na memória RAM. E, e aqui dentro até ele já passa a ser menor, né? O, o Alt, se tiver no computador, o Alt e barra de rolagem, ele aumenta e diminui o zoom, né? E aí aqui dentro tem vários pincéis, tem lápis, e eu deixei em português, vindo aqui em mais, primeiro eu vou deixar em inglês, né? Aí aqui eu vim em More, Language e Português do Brasil. Aí ele fica em Português do Brasil aqui em cima, né? Do lado da conta. E o Photopea é bastante utilizado em escolas e é bem interessante porque ele salva em PSD, que é o arquivo do Photoshop. Então você pode carregar um Photoshop dentro do Photopea, né? E exportar como outras extensões, né? A gente já vai chegar nas extensões semana que vem, não na semana que vem, na outra, quando a gente passar já para o intermediário, sair do Bits, né? É legal que todo mundo tem uma lembrança feita no Bits e depois para o intermediário que nós vamos ver outros conceitos, né? Depois dos sprites a gente passa a ver outros conceitos, ver também a parte dos arquivos, das extensões, ver o RGB, né? Passa a ver como funciona a cor no computador e aí nós vamos aprofundando, né? Então, mas para brincar o Photopea é bem legal. E ele tem bastante ferramentas aqui dentro, né, de gradiente, de criação, N criações aqui dentro, ok? Então, e dentro deixa eu ver se eu já publiquei ali, o imóvel.com/games, tem todos os jogos. Só se o Rafael for assistir, só dá uma olhada para ele rever o jogo dele, sair do digital e só pro físico, ok, Rafael? E então é isso, né? A parte que a Janaína perguntou, né, da aula de programação aqui, que tem umas expressões dos desenhos, né? E já foi colocado, tinha uma publicação aqui, a Taberna, né, que todos se apresentaram. E lá dentro já teve alunos que colocaram desenho ali dentro, né? Então eu vou separar mais uma publicação para vocês se apresentar novamente, ok? Porque ela foi apagada aqui, não sei o que aconteceu, mas ela dá para voltar depois, cada um se apresentar, né? Então, ela se perdeu, o vilão veio e tomou conta da taberna, mas a taberna ela vai voltar, tá? Eu acho que ela vai estar na vila, depois da vila dos designers ali, ela já volta e daí todo mundo... Mas só que ela volta em branco porque teve um problema mesmo no banco de dados e aí apagou e... Enfim, né? Mas o restante das aulas aqui, elas ficam salvas separadas, né? Então não tem problema. E agora já tem que fazer um backup em todo o servidor para a gente não perder nada, né, aqui dentro. Então, aqui que a Janaína comentou, são os exercícios só de expressão, né? A gente começar a rascunhar, a ver as expressões, como a gente vai fazer as sprites depois, como a gente vai desenhar, né, bastante, desenhar as sprites, ver como a gente se sai com o digital, né? E jogos, nada impede da gente trabalhar mais para frente em desenhar no físico, desenhar com aquarela, pintar com aquarela, né? Ou tinta a óleo, tirar uma foto e jogar para o jogo, né? Muitos jogos já fazem isso. Tem alguns jogos tem um do Hironobu Sakaguchi, que é o criador do Final Fantasy, um dos jogos RPGs mais famosos, né? E ele fez um jogo só com maquetes, e aí ele foi tirando fotos da maquete. Então foi um jogo totalmente artesanal do ponto de vista físico, né? Então foram feitas maquetes, tiraram várias fotos, né? Fizeram a fotogrametria do cenário e aí passaram para o digital. Então nada impede que você faça muitos exercícios no físico
E é até mais aconselhável, porque o resultado, o feedback é constante ali, né? Você não fica preso à tela, tanto do celular ou computador. Então a expressão artística, sendo no físico, picotar jornais e depois fazer um personagem ali com revistas, tirar uma foto e jogar para o digital é um caminho legal, né? Pegar tem um tem um jogo bem antigo do Mega Drive, eu acho que como que deixa eu ver, Mega Drive, Comic Zone. Ele ele é todo feito em ele tem uma Comic Zone. Tem uma mão que passa e desenha e vai desenhando os cenários, é bem legal. Eu lembro da minha infância quando eu jogava ele que é, ele tem essa pegada de quadrinhos, né? E ele todo é desenhado assim, né? Mas isso é um estilo, é uma proposta artística do jogo. Então tem outros jogos que podem ser feitos com papel, com cartolina, argila. O material não importa, né? O material de cada jogo não importa, porque a expressão é que importa no final, né? A expressão do jogo, o jogo como um todo é que importa. Então, deixa eu, aqui então, Alessandro, o Alessandro falou para colocar uma taberna em cada vila, né, do cenário, mas tendo a primeira, já uma primeira onde todos se apresentam, depois eu vou deixar um ícone liberado para todos, para se conhecerem do contato, que vocês já podem fazer contato um com o outro, né? Mas na visão do professor, aqui quando eu libero essa daqui, deixa eu mudar para a visão do estudante, aqui, voltar para o jogo. Então aqui dentro eu vou, por exemplo, liberar usuários, né? Aí o usuário está visível para vocês. E quando vai para a visão do estudante, vocês têm acesso a todos os logins, né? Todo mundo que está aqui dentro. Então, todos os alunos do curso, né? Pelo menos os que se cadastraram, né, aqui dentro. Se eles estão frequente aqui, aí só o sistema pode dizer, né? Mas então para interação entre eles, né? The Blue Flamingo, focus on party markets, deixa eu, deixa eu ver. Olha que bonito. Ele já tem, dá pra perceber a terra, né, por trás, ele é bem, ó, por trás das cenas, aqui tem um vídeo por trás das cenas, olha que legal. Eu não conhecia esse jogo, Pedro. Tem um que eu acho que, se não me engano, Maquinário também, né? Maquinário, assim. Ele tem também uma. Mas não, esse daqui ele é mais desenhado, né? E tem o do Hironobu Sakaguchi que é. Deixa eu ver. Fantasia. É. Então a Fantasia foi também criado com maquetes, né? E depois feito a, a parte da a parte da fotogrametria, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais fotos. Fantasia. Ele tem uma estética muito bonita por ser assim, né? Deixa eu abrir aqui. Bom, é um RPG que ocorre em cenários a partir de fotos, né? Então nada impede, é isso que. Ah, sim, eu vou passar o. Esse daqui eu. Oh, tadinho.
Nobu Sakaguchi. Fantasia. Então foi uma equipe que desenvolveu ele, né, com cenários, com cenas assim, né? Então, mas esse é só um exemplo de expressão, porque a expressão a gente pode ter dentro de todas as mídias, né? Um jogo em aquarela, uma ideia do Van Gogh. Van Gogh, por exemplo, o Braid do Braid Game. O Braid, ele tem uma estética que ele puxou um pouco do Van Gogh. O cenário fica todo modificando, né? Então é bem bonito também. E o Jonathan Blow levou 4 anos para fazer esse jogo e vendeu mais de 1 milhão de cópias, ficou milionário lá, e depois fez mais um jogo que tem uma estética totalmente diferente, que é The Witch. Acho que é The Witch. Não, não é The Witch, não lembro o nome. Mas enfim, só para não estender aqui, né, pessoal, a expressão dentro do jogo, o bits a gente está limitado aos pixels ali. E então aqui dentro a gente tem essa limitação de 3 cores e as 3 paletas de cores e os pixels, né? 8x8 aqui, cada sprite, né? E a sequência aí, toda a sala de 16x16 sprites, né? Então isso total 128, né? 16x16, ou 256, enfim. Nós temos essa limitação de 3 cores, temos a limitação de sprite, quantidade de sprites aqui dentro, né? E também, mas nós não temos limitação de salas, limitação de sprites também para desenhar, né? De expressão aqui dentro. Então, quando eu fiz essa aqui explicando o fluxo do Mihaly, né? Eu poderia criar muitas sprites aqui dentro, muitos itens, e assim não tem fim, né? O jogo, se vocês compartilharem, fizerem um jogo e salvar aqui dentro dados do jogo e aqui descarregar, você descarrega o jogo, e aí eu descarreguei aqui, né? Vou abrir ele, abriu. Já está tocando em tela cheia. Esse aqui já é um arquivo que ele está rolando, né? Está rodando uma tela cheia. Esse arquivo deve ter uns 350 KB. Se vocês fizerem bastante sprites, ele vai passar para 380, 390, ele não vai crescer muito, porque as sprites são bem pequenas, são bytes, né? É importante trabalhar já pensando no peso do jogo, porque mais para frente os arquivos vão ficando muito pesados, né? Tem jogos, tem o Call of Duty lá, que ele tem mais de 100 gigas, né? Então a instalação, seja no computador ou seja nos consoles, videogame, etc., ele fica muito pesado. Então a otimização, ela vem desde o início, né? A otimização, ela é necessária do começo ao fim do jogo. E é claro, os jogos tem uma forma de desenvolver que você vai adicionando conteúdo dentro do jogo, e depois chega a hora do polimento, e aí às vezes precisa tirar conteúdo por peso ou por algum outro motivo, né? Principalmente por peso, né? Então cada jogo é a plataforma que vai definir o peso do jogo, né? Então, assim, plataforma PC, ela não tem limite. Você pode ter um jogo de 20 gigas, 30 gigas, 100 gigas, né? Mas um jogo para celular, ele é bom que não passe de 200 megas, né? Então, o jogo tem que estar reduzido ali a esse tamanho. E aí quando um jogo, por exemplo, Fortnite, ele roda no celular, roda nos computadores, tablet, videogame, todas as plataformas, é porque ele está otimizado desde a base. Então, se ele
ele roda bem em todas essas telas, significa que ele rodou bem primeiro no celular, para depois ir acrescentando conteúdo para ele rodar bem no console ou no computador, porque tendo essa base de o jogo funciona na plataforma mais fraca, então ele vai, logicamente, ele vai funcionar na mais forte, que tem mais processamento. Então, primeiro é bom testar onde tem o menor processamento, testar primeiro com o público, né, claro, e depois testar na plataforma final do jogo. Como a gente está falando de um jogo em web, aqui um HTML, né, o Bitsy, então ele é bem pequeno, 350 KB, né, e o Alessandro já passou antes de começar a aula, ele passou o protótipo das lembranças dele, né. Eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu, só um minutinho, eu vou compartilhar a tela dele aqui, a tela do jogo. Deixa eu abrir vocês novamente. Ok, Rafael, ok, eu vou. É pra você entender, né? Você estava no começo da aula, que eu comentei que o jogo ser físico, né? E aí você fez um jogo que era digital. Mas aí, agora que você alterou lá, daí eu já coloco no. Ah, tá, beleza, tranquilo, tudo bem. É, bom, agora eu vou mostrar para vocês a lembrança que o Alessandro passou mais cedo, né? Vou tirar o som para não atrapalhar aqui, né? Então o jogo já começa, eu vou carregar novamente. Lembranças. Ah, tá, tudo bem, Rafael. Beleza. Então, a lembrança do Alessandro começa assim, né? Então aqui, vou jogar junto com vocês, eu não sei como que tá a lembrança dele, né? Então, deixa eu tentar já sair aqui, né? As memórias têm que ser expandidas, né? Ok. Mais uma continuação. Flores do Desespero. Pesado, hein? Duas flores do... Ok, três. Eu consigo sair se eu ter três? Não. Agora precisa ser expandida. Mais uma continuação dessa lembrança aparece. Alessandro, eu vi. Você pegou um pouco de referência do primeiro exemplo que eu passei do Beats, talvez, daquelas flores, né? Você pode fugir totalmente da forma que você quiser, né? Não sei se você pegou referência daquele exemplo, né? Do primeiro que eu passei. Olá, eu sou o outro, eu vou te contar mais a cada cenário. Ok. 1. Começou no ano de 2013. Ao voltar da creche, seus pais decidiram visitar uma casa nova na cidade de Londrina. Ela foi anunciada faz 4 meses. Falaram que ia ser a maior abertura da história da cidade. Marcelo, dá uma olhada só em relação ao texto, né? Por exemplo, algo ruim. Encontrou algo ruim do seu passado. Você pode lembrar? Olha lá, você está na sua mente. Para avançar nas suas lembranças, você precisa de algo do seu passado, seja ele ruim ou não. Ok. No Bits dá para colocar a situação, ok? O mundo está diferente. Deixa eu ver se eu voltar aqui. É porque eu acho que eu peguei o item ali, né? Ok. 2. No dia da abertura, todos da cidade se juntam. Estão todos amontoados querendo entrar. Certo. Abriu mais lembranças.
Ao entrar, todos desaparecem, fazendo só você ficar naquela casa. Você olha em volta e vê quadros de gente estranha. Agora é com ele. Nessa sala tem uma passagem secreta para você ir. Ver ele. Ok. Aqui tem uma sala secreta. Ok. Eu estou apertando para a esquerda e para cima. Esquerda e para cima. Foi bom você ter falado, porque senão eu ia ficar perdido. Achei a sala. A sala secreta. Ok. Oi, eu sou você, mas da sua mente. Eu cuido de tudo aqui. Você quer mais da história, né? Ok. 4. Depois de ver os quadros, você tentou fugir, mas não deu certo. Você bateu a cabeça e acordou numa clínica dental. Tinha um aparelho na sua cabeça. Uma moça aparece dizendo que ia ter que aguentar um pouco de peso na mandíbula. Ela vai para 1, depois 2, 4 e etc. Você aguentou o peso, mas de repente aparece de volta no caminho da creche. Você fala para seus pais não irem em uma casa nova na cidade. Nunca. Agora você pode me responder. Algo. Isso foi real ou sonho? Aqui é o fim? Não. História pesada, né? Então, bom, não sei se esse é o fim, Alessandro. Tá. Então, o jogo precisa ter o fim, ok? E não tem a sua assinatura também, né? Então, um ponto aqui, alguns comentários, né? Em relação à narrativa, legal, a narrativa tem começo, meio e fim, né? Dá uma analisada na pontuação. Você pode quebrar linhas também, para não ficar no Bits só uma palavra aparecendo, né? Dá uma olhada na pontuação no português, né? Algumas correções só de texto. E aqui ter um final, né? Ter a sua assinatura, o nome do jogo e o nome do jogo sem ser lembranças, entendeu? Porque lembranças é o nome da... E aí, se a lembrança é real ou não, aí é o criador que diz, né? Ficar aberto, isso... mas aqui, como não tem um final aqui, né? Dá a impressão que ainda eu posso navegar mais e encontrar mais da história, né? Se foi real ou não. Então, por isso que o jogo tá aberto aqui, ele não resetou, né? Ele tá aberto para continuar navegando dentro dele, ok? E vamos ver se a gente consegue abrir os seus lembranças, né? Eu vou compartilhar a tela novamente. Ok. Então aqui dentro, né? E outro ponto, Alessandro, colocar também o público-alvo, né? Porque pode ter temas sensíveis dentro do seu jogo que isso afeta um público específico, né? E isso é bem importante. Você pode até colocar no começo, né? Específico para um ou outro, né? Bom, agora eu vou tentar descarregar aqui, carregar um jogo para edição. Vamos ver se aparece tudo aqui. Apareceu. Então, o legal do Bits é que todo mundo vai poder interagir com os jogos de todo mundo e entender como foi feito, né? Isso, se você deixar coisas para trás sem colocar, tudo bem também, né? Porque isso faz parte de todo projeto, fica coisas sem estar expostas aqui, né? Então aqui o título tá com esse shake, né? Que é uma configuração que aqui de dentro, por exemplo, já vou fazer umas modificações aqui dentro, né? Se eu selecionar todo esse shake e colocar um Rainbow também, então na hora de jogar vai ficar tremendo e ainda é tudo colorido, né? Então você pode adicionar um ao outro aqui dentro dessas lembranças, né? E adicionar textos aqui dentro, né? Por exemplo, diálogo, vou dar um page break primeiro, e aí sim eu vou adicionar um diálogo.
Então pode ser no começo ou no final também, vocês que decidem, ok? Ou no meio também. Pode ser uma introdução e depois vir o nome do jogo e o nome do autor. Isso é bem legal, alguns RPGs fazem isso, né? Final Fantasy faz bastante, tem introdução e depois passam 5, 10 minutos ou até meia hora de jogo e aí sim aparece o título e depois que tem toda a ambientação dos personagens e cenário, e aí o jogo aparece, né? O nome, o título. Uma das melhores apresentações que eu já vi foi a do Final Fantasy VII, que a câmera, até arrepia de lembrar que a câmera afasta e vai mostrando o cenário, mostra o cenário inteiro do jogo, e aí sim aparece a logo com um meteoro na frente e uma música épica no fundo, e aí apresenta os personagens depois, né? Então, o tempo de apresentação é você que define, né? Não precisa ser logo aqui no começo, né? Essa parte se eu jogar aqui, lembranças, um jogo de Alessandro Domingos, ok, aí começa o jogo, né? Então aqui, essa forma de apresentar, vocês podem também ir fazer ela mais espaçada, né? Quando eu coloquei o mínimo de 5 salas, você pode deixar uma sala vazia e começar uma apresentação aqui dentro e aí depois passar para o jogo em si, né? Pode ser uma expansão dessa forma, né? Começa linear, aí depois cai dentro do mapa mundi, né? Cai dentro de uma sala específica. Então tem até RPGs feitos no Beats que eles são assim, tem um que é o mapa mundi mesmo, e aí você entra em salas específicas. E é bem legal, quando eu vou achar ele e eu passo no grupo, daí dando continuidade aqui, aqui, Alessandro, não sei se foi seu intuito deixar a apresentação ela mais enclausurada, assim, né? Mais intimista, né? Então, porque no caso, você pode... aqui você já fez a sala menor, né? Você tem liberdade para criar também salas da forma que você quiser, né? Não necessariamente ela precisa ser sempre quadrada, né? Então a sala, você pode ter uma sala que é totalmente que nem não parece sala, né? Eu tenho games aqui. Esse aqui é um exemplo que já vem. Eu vou passar para vocês aqui na mensagens. Esse ele é bem minimalista, né? Ele foca na apresentação ser longe do... Deixa eu mostrar aqui. Como ele tem espaço de respiro, né? A gente vai estudar isso mais pra frente, mas aqui ó, eu controlo uma setinha que eu tô indo vendo... eu não vou passar o texto, né? Mas eu vou mostrar mais a estética, né? O jogo ele está ocorrendo em toda essa tela, todo esse espaço, né? Toda essa tela aqui em volta, né? Só que ele resolve, em vez de fazer um mapa mundi, esse exemplo do mapa aqui, ele faz só num canto. Então é interessante como a estética, ele depois vai adicionando telas. Isso é só uma tela que ele duplicou e acrescentou em cima mais sprites. Então, dá pra gente perceber que a estética, né, que busca, dá pra ver aqui que esse tile é duplicado, né, são duplicados aqui dentro. Então, caraca, já foi quando eu tô na escola o tempo não passa assim, né? Então, sinal que tá bom, Miguel. Sinal que o conteúdo tá legal. Então, aqui dá pra ver essa estética, né? É porque eu tô jogando, por isso, né? Senão, vocês estão vendo quase um gameplay. Mas é importante ver a estética do jogo aqui, né? Ele tá mostrando uma história que aí depois de como é ficar isolado e tem um conteúdo bem legal desse game, né? E aqui ainda estou navegando só com a setinha, né? Deixa eu ver, eu estou passando aqui,
Ela começa... agora sim, o jogo começou e até parece que tem 3D no jogo, incrível, né? É, tem um pouco de animação, né? 2 frames. Deixa eu ver se... E ele é longo, né? Um jogo longo. Deixa eu ver aqui. Tem bastante texto, né? É uma história bem complexa. Mas o que eu queria mostrar também é que não tem limites de sprites, né? Limites de salas. Com certeza deve ter utilizado outras ferramentas externas ao Bits e só exportado a posição dos tiles ali, porque fazer isso dentro do Bits demora muito, né? Dá para fazer, mas demora, né? Então, daí acabou, voltou, né? Esse é um exemplo de jogo, né? Que tem essa estética diferente. Então, nada impede, né, de vocês... Esse aqui é meio pesado, mas a visão do Sublime é interessante, que ele... Não sei se foi o som para vocês aí, mas... Sim? Sim, Miguel, pode falar. São só duas no Bits. Na próxima ferramenta nós vamos aprender já animações com mais frames, né? Então, mas é legal já ter essas animações, você fazer no Bits e ver essa... Beleza. Então, na próxima ferramenta, que ela vai ser dia 31 em diante, né? Dia 31 nós vamos deixar o Bits e a semana que vem... Estou pensando em deixar a semana que vem sem aulas mesmo, para todo mundo focar no Bits e tirar dúvidas no chat do WhatsApp. Em paralelo, eu vou já programando as aulas de novembro, né? E já deixar para todo mundo começar alinhado, pelo menos com um projeto já publicado no Bits, ok? Então, aqui, esse é outro exemplo de jogo aqui. Ele vai mudando a cor, ele é todo, ele completa a tela toda, né? Esse daqui ele já não completa. Esse daqui ele é bem pequeno. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Bom, eu não sei o que tem que fazer no jogo. Esse aqui tem que jogar mesmo. Tem um que é do gato aqui, mas esses que são 3D é porque já tem expansão do Bits, né? Ele já se propõe a ter mais coisas dentro dele. O ideal é não ter, né? Esse aqui é um dos mais legais que eu vi. Então, está chovendo em Berlim, né? Aí ele é um senhorzinho que ele está andando aqui, vai visitar uma galeria em Berlim. Então é só uma visita a uma galeria. O jogo ele se passa só em X ali. Então o jogador aqui só pode ir para frente ou para trás, né? Uma dimensão só aqui, no caso da navegação, né? Então esquerda e direita somente, mas olha presta atenção no minimalismo e todo o espaço vazio que tem. E isso reforça mais o foco onde nós vamos olhar no jogo, né? Porque esse aqui é um dos melhores exemplos que tem de minimalismo, né? Então, aqui, deixa eu avançar. Davi, né? Então, aí eu venho no Davi e olho. Aí ele tem uma do Davi aqui dentro, né? Então, visita... Agora eu saio e aqui... uma senhora antiga que vive sobre Davi e faz cofres, né? Cofres. Olha lá, a mulherzinha batendo na... Então, esse aqui é bem interessante. Algumas eu não consigo nem entender ali, tem que dar uma abstração, né? E aí acaba.
E aí acaba, ele pede para voltar, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. Não. Ele fala para voltar, quando encosta nele, a porta atrás abre. Aí eu continuo para a direita. Ah, tá. Catacombs. E aqui, outro desenho, né? Mas reparem como o minimalismo aí, a escolha de duas cores aqui, ele não está nem trabalhando com três cores nessa imagem, né? Trabalhando só com duas, que é um cinza claro e um cinza um pouco mais escuro, né? Então, olha lá, obrigado por visitar, fim do jogo, né? Então, o Iago falou, a criação é praticamente infinita e os mapas da comunidade é muito bom e interessante. Sim, eu não sei se dá para salvar é, tem como baixar de todos os jogos e ver como eles foram feitos, né? Mas ah, quando nós começarmos a trocar os nossos HTMLs entre nós, aí nós vamos poder abrir, né? Gravar, puxar ele de dentro pro Bits, né? E ver como foi feita aqui toda a jogabilidade. Então aqui, quando eu dou pick, né? E venho no primeiro, ele é o outro. O Alessandro colocou como o outro, né? Então, e ele abre o diálogo. Deixa eu ver aqui. Então aqui, Alessandro, você colocou em todo o... Ah, sim, Nicolas. O Nicolas falou assim, mas me dá agonia quando o avatar passa em cima de um tile e eu subir numa escada, por exemplo, e os detalhes da escada somem. Sim, é porque o tile de 8x8 aqui, né, os 64 pixels, ele trata como uma imagem sem transparência. Ele é a imagem e o fundo dele. Por isso que ele sempre vai passar em algum local e vai completar todo o tile aqui, né? Então, realmente, é porque ele não tem transparência o Bits. O Bits deve tratar como BMP, né? Se ele fosse PNG, por exemplo, aí teria transparência, a sprite com transparência, e aí poderia ver atrás dela, né? Em pedaços. Aqui no caso, esse o olho aqui, né? Esse pixel ele seria transparente, então poderia ver atrás, né? E passa o link. Qual link é? Do Bits ele tem bits. Bom, deixa eu passar isso daqui também. Então aqui seguindo, acredito que esses sejam itens. Vamos ver. Então é um item, flores de desespero. Aí mais uma continuação dessa lembrança aparece. Então aqui, como não está com quebra de linha, né? Eu acho que ele aparece. Deixa eu colocar o avatar aqui. Opa. Vou colocar o avatar aqui já do lado da play. Aqui está aparecendo certo porque tem uma quebra de linha certa aqui, né? A quantidade de letras aqui dentro, né? Essa aqui a gente chama de uma string, né? Que o Murilo falou na terça-feira. Então, a gente pode tratar o dado como número, como string, logo no começo da programação, né? Na base da programação, a gente trata assim. Depois a gente vai colocando mais camadas de abstração por cima. Por exemplo, cores pode ser um dado, né? Um objeto, do objeto 3D é outro dado, mas é já uma combinação de muitos outros dados por baixo, né? Então, uma caixa de diálogo com texto dentro significa que tem uma imagem por trás, que é um tipo de dado, o texto que é outro tipo de dado, que eles juntando viram uma caixa de diálogo, né? Um pop-up ou um balão de expressão de HQ são dois elementos, né? A caixa de diálogo e o texto na frente, né? O texto em formato de strings, né? Então, aqui dentro do Bits, dá para ver que ele foi criado esse item aqui, né? Agora, a condicional para saída do... Bom, deixa eu ver aqui a condicional. Eu quero achar a condicional que libera a saída aqui, né? Deixa eu ver.
Você pode falar no texto, Alessandro, qual que é a condição? Porque é quando recolhe as quatro, né? Mas aonde que tá? Deixa eu ver. Eu não precisar ler uma por uma aqui. Porque tem a condicional aqui em cima, né? Que libera essa saída, né? Não, Nicolas. Quando acabar, o Nicolas perguntou que quando acabar as aulas do Beats, nós já vamos começar a fazer jogos 3D na Unreal. Não, a Unreal é o terceiro passo, né? Nós vamos sair do Beats para uma ferramenta intermediária em 2D, mas só que ela já vai dar liberdade para você fazer todos os tipos de jogos em 2D. O Beats só dá liberdade para você fazer um jogo é, linear, né, narrativas que tem bifurcação. E então, e aí no segundo passo nós já vamos ver sprites, vamos ver criar levels, né, criar outras formas de bifurcação, ver sprites, né? Então, bom, e ainda bem, né? Porque se nós formos cair direto no 3D, a gente vai passar por muitas partes que ainda que o 2D vai dar uma boa base para o 3D, né? Só que se a gente for já direto para ele, do XY já ir direto para XYZ, já vai ficar muito confuso para todo mundo, né? E ainda estou evitando até de falar da ferramenta intermediária que nós vamos ver, para não fugir do Bits, né? O ideal é que até dia 30 todo mundo tenha pelo menos uma lembrança da cidade onde mora, uma lembrança pode ser pessoal, né? A lembrança, se for, eu acho que fica mais, quanto mais pessoal for uma expressão, melhor, sabe? Porque é, ali tem bastante sentimento e bastante vivência, né? Colocada ali. A não ser que crie uma lembrança de outra pessoa também, mas fica à vontade, né? É mais para esses exercícios de expressão, né? O Iago perguntou se pode ser uma lembrança ruim. Pode, Iago. Aqui, do Alessandro, eu vi que é uma lembrança ruim também, mas não necessariamente precisa ser uma lembrança ruim, né? Você pode falar bem de. Pode ser, mas. Então, é interessante, Iago. Por exemplo, a morte de um parente é uma lembrança ruim, né? E como você tratou essa lembrança, né? Então, eu tive meu avô que, quando eu tinha 8 anos, ele faleceu. E como que eu tratei essa lembrança, né? É, como que eu levei ela para frente, né? Como que eu vou superar, como que eu vou acolher minha família, né? Então, as lembranças ficam com a gente a vida toda, né? E qual que a gente trata a lembrança, né? Como é que a gente trata ela? Então, é, é importante, independente se ela ser uma lembrança boa ou ruim, como você vai se expressar em relação a ela, né? Legal esse ponto, Iago, que você colocou, porque é, o jogo não deixa de ser uma expressão como uma história em quadrinhos, o teatro, a literatura, né, e qualquer outra forma, um cinema, né? Então, temas, é só ver em relação ao tema ser muito sensível ou não e ao público-alvo específico para esse tema, né? Se ele for muito sensível, no caso de temas mais pesados, então tem que subir o público-alvo, né? É, e aqui eu falei até tá entradas e saídas, né? Você falou entradas, saídas e finais. Então, deixa eu ver. Tem no título, saídas e finais. O primeiro aqui, aqui, ó. Então só. O João perguntou quando começarmos a mexermos no 3D se vamos usar alguma ferramenta à parte. Sim, nós vamos usar primeiro, nós vamos vamos chegar no 3D primeiro, daí eu apresento elas, ok? Aí, além da Unreal, tem N ferramentas, né, para 3D, principalmente, que a gente tem algumas que são específicas, né? Aqui, ó, que legal. Se, se triste na memória, se triste no inventário é maior ou igual a um, deixa eu só voltar aqui. Se triste é maior ou igual a um,
a propriedade está falsa. Senão, a memória tem que ser expandida. Legal, entendi. E, e quando a gente cria a lógica, às vezes é que o Alessandro fez diferente, né? Quando ela é maior é igual a 1, e aí muda. Então, Ana, o Blender eu não conheço. O Blender, por exemplo, eu trabalho com o 3D Studio Max e o Maya, né? E o Blender ele tem muitas ferramentas parecidas com o 3D Studio Max e o Maya. Eu estou pensando em aprender ele nesse mês de novembro para em dezembro ensinar também, né? Ou nós aprendemos juntos ele, porque eu nunca baixei ele, né? É, e não foi por ser open source, porque nas empresas que eu trabalhei, elas sempre trabalhavam com o 3D Studio Max e o Maya. Então, é, então não tinha por que eu utilizar o Blender, né? Mas tem o Houdini também, que é muito forte, muito bom. E o Houdini tem a versão de aprendiz, que dá para exportar. E o ZBrush tem também a versão de aprendizado, né? O ZBrush para escultura. Então, mas só que dentro da Unreal, agora a Unreal 5 está com ferramentas de modelagem também. Então, pode ser uma opção a gente só focar no Unreal e deixar de lado as ferramentas de criação que chama de DDC, né? Que são ferramentas de criação de conteúdo externo e para jogar dentro da Unreal. E agora dá para criar já dentro da Unreal. É meio travado dentro da Unreal 5 a parte de modelagem, mas como é tudo ali dentro, então é uma boa, né? É, é, o, sim, João, o Blender é um pouco. Ele era mais confuso ainda, né, para quem está começando. E agora eles deram uma melhorada na interface, né, na UI dele, né? É, então, Nicolas, o Maya, nós não vamos utilizar o Maya porque ele é um software pago, né? Então ia ser difícil todo mundo ter acesso ao Maya, ele custa muito caro. E eu posso até, bom, o Maya ele é utilizado na indústria desde 95, né? Ele é o que dava todo o suporte para a Pixar na hora da criação de, por exemplo, Toy Story, Procurando Nemo. O Maya ele é muito forte, né? E o ponto mais forte dele é a animação. O 3D Studio Max ele tem uma vertente melhor para modelagem poligonal, enquanto o Maya tem para modelagem NURBS, que é de mais orgânico, né? Antes de chegar o ZBrush. Aí o ZBrush veio para quebrar tudo que for orgânico é ZBrush. E aí eu ainda considero o 3D Studio Max melhor para polígonos, né? Para tratar polígonos, criar, por exemplo, cenários, arquitetura, etc. Né? E, bom, aí aqui continuando no Bits, né? Daí o Alessandro disse que as flores abrem a segunda porta. Ah, ok. Então aquelas são as flores que abrem a segunda porta, entendi. E porque aqui você tem mais uma condição de entrada e saída, deixa eu ver. Então aqui dentro você colocou uma condicional, né? Entendi. Aqui o Alessandro colocou na saída um texto. E dentro desse texto colocou a condicional. E essa condicional só quando sede no inventário é maior do que 1, a propriedade está fechada, né? Senão, ela está verdade. Eu entendi a lógica que você fez aqui. O importante é ela funcionar, né? Igual o que o Murilo falou na terça-feira. O importante é a lógica funcionar. Se você pega o caminho A para resolver, while, do while, for, se você usa if em um K ou você usa switch case em outro, então não importa, no final das contas tem que funcionar. Aí depois que tem a otimização, né? Primeiro o jogo precisa estar rodando. Então o que é otimizado ou não, aí é outro caso, né? Não precisa nem se ater a isso no princípio, ainda mais com bits, né? Então não precisa se preocupar com isso. Vamos para outra sala aqui. Então, queria ver como é que the passing. Aí, aqui eu vou
Ó, é esse bloco. Então, o que o Alessandro fez? Todos os outros blocos, ele tem parede, né? E, e esse bloco aqui específico, ele não tem parede. Mas ele deixou aqui como uma passagem secreta. E o que foi interessante? Que ele mostrou aqui, no texto, ó, nessa sala tem uma passagem secreta para você ir. Então, se ele não tivesse falado isso, eu não iria saber, né? Então, e aí depois eu só comecei a testar esquerda, direita aqui, né? Fazendo esquerda para baixo, esquerda para baixo. Então, o fato de... E aqui é uma que não tem um muro, né? Então, aí sim eu consigo passar. Então, bem legal essa ideia aqui, né? Outro ponto, vamos ver. Ó, para ver se tem passagem ou não, aqui dá para ver em walls, né? Dá para ver se tem passagem ou não. Se tem muro, né? Muro, o que bloqueia o personagem, que é a colisão. Mais para frente, nós vamos ver eventos que acontecem quando existe a colisão, né? Quando um personagem encosta em outro, o que vai acontecer? Se o personagem encosta em outro objeto, o que acontece com o personagem, o que acontece com esse objeto? Então, mais ou menos, todos os jogos que têm essa estrutura física é baseado em colisão, né? Então, aqui já no Bits a gente já começa a ver isso, ver que o jogo aqui tem colisão, né? Todas essas paredes têm colisão e a única que não tem é ali, é passável, né? É um objeto passável. Ok? Aí o que mais que dá pra gente estudar aqui, né? Sala 4. Aqui para ver todas as salas também, podem pesquisar em Find, né? Aqui, deixa eu tirar todas as. Find, e aqui só em sala. Aí dá para ver todas as salas que foram criadas, né? Ele criou 4 salas e uma ficou vazia. É legal criar na segunda sala já, né? Em vez de deixar a primeira vazia e depois ir adicionando conteúdo nas outras. Pode aqui testar os seus tiles, né? Eu vi que ainda falta bastante tile, Alessandro, para você criar, né? Porque você criou aqui, eu tô vendo dois tiles diferentes, né? E eles estão sem animação. Então, na continuidade, olha, ainda continua sendo os dois, né? Bom, é isso, né? Eu vi que já está faltando um minuto, mas dá continuidade no seu projeto, né? E acrescenta mais tiles diferentes, tá, pessoal? E amanhã eu vou continuar a aula do Beats, ok? E eu vou tentar ver um jogo pra gente estudar também, outro jogo em Beats, beleza? E gratidão aí, galera. Beleza? Tchau, obrigado, Iago. Boa noite. Sim, manda ver, Rafael. Quanto mais tiles, melhor.